Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa casa virtual aqui do Crefono 2, ao nosso podcast Papo de Fono. Estamos hoje comemorando, então, o Dia Mundial da Voz, dia 16 de abril. Esse podcast é uma realização do Conselho Regional de Fonoaudiologia da Segunda Região, que é a região de São Paulo, e nós estamos fazendo, então, esse podcast justamente em homenagem a esse dia comemorado no mundo inteiro, mas com nosso caso, com um enfoque especial, que é justamente direcionando as nossas conversas de hoje para a voz ocupacional. O Dia Mundial da Voz ele é comemorado desde 1999 e a partir de 2015 a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia lançou a campanha Amigos da Voz. Todos os anos a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia lança a campanha com um slogan e este ano nós temos um tema que é Minha Voz, Nossa Voz, a força da conexão. E nós estamos comemorando esse dia juntamente com o Conselho Regional de Fonoaudiologia e o Sistema de Conselhos. Para isso, estamos recebendo aqui na nossa casa virtual a fonoaudióloga Thelma Tomé. É uma honra receber a fonoaudióloga Thelma Tomé, que é encarregada da Coordenadoria de Gestão em Saúde da Prefeitura de São Paulo e coordenadora do Programa de Saúde Vocal. Ela é especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e ela é também a pioneira da implantação dos programas de saúde vocal na cidade de São Paulo. Thelma, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Márcia. Obrigada ao Conselho pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje, dividindo um pouco com vocês o que eu tenho aprendido ao longo de muitos anos, trabalhando com a saúde vocal, principalmente de professores. Mas a gente tem atuado também com outras categorias profissionais dentro da Prefeitura de São Paulo. Ai, que bom, muito bom receber você aqui. Eu sou da comissão de voz dessa gestão que acaba o ano que vem, 2025. Essa gestão que tem como presidente a fonoaudióloga Silvia Tavares, e nós da comissão de voz elegemos o seu nome justamente para você trazer para nós aqui, para os fonoaudiólogos que estiverem assistindo, não só os fonoaudiólogos, mas toda uma população que tem interesse por esse assunto de voz ocupacional, justamente porque nós temos bastante dúvidas com relação a essa atuação. E você, que é uma pioneira, pode nos trazer bastante informação com relação a esse tema. Então, muito obrigada, viu, Thelma, pelo seu aceite. Eu que agradeço, Márcia. Espero contribuir. Vamos lá. Muito bom. Então vamos lá. Hoje eu vou ser a host aqui, né? Eu vou ser então a anfitriã desse podcast e quero muito que você inicialmente aborde, né, um pouco, Thelma, o que é voz ocupacional? Tá. O que Então, você acho que acha que diferencia da voz clínica, por exemplo? é. Então, a diferença é grande, né? Eu acho que quando a gente entrou na voz, para trabalhar com a voz do trabalhador ocupacional, a gente trazia esse pensamento da voz clínica, né? Eu acredito que algumas pessoas até hoje façam isso, né? Tentem carregar a clínica um pouco para dentro de um ambiente de trabalho, né? Mas a gente tem que entender que são coisas bastante diferentes. A voz ocupacional, né, o trabalho com voz profissional, ele é muito mais amplo que um trabalho somente com a voz clínica, né? Esse olhar que a gente tem para o indivíduo, né, para o profissional que está com um distúrbio vocal, ele é diferente de você ter um olhar para um paciente que tenha uma alteração vocal e que não use a voz como instrumento de trabalho, né? O olhar que a gente tem é maior. Quando você tem um paciente com uma alteração vocal que te procura no consultório,
é aquele paciente que percebeu que tem um problema vocal, fez um diagnóstico, percebeu que tem um problema e foi te procurar para fazer uma reabilitação. Quando você atua em saúde do trabalhador, né, em saúde ocupacional, geralmente não é assim que acontece, né? Você entra numa empresa, ou você está dentro de uma prefeitura ou de uma instituição, seja ela pública ou privada, e você foi contratado para estar lá pelo empregador, ou seja, você foi contratado, prestou um concurso público, enfim, você está nesse local, né, seja ele uma empresa ou no caso, né, eu trabalho dentro de um órgão, de uma instituição pública que atua junto com o servidor público, né? Então, eu sou contratada por eles, eu trabalho numa secretaria de gestão, né? Então, quando você atua assim, para você chegar no trabalhador, é uma procura sua também, né? A necessidade não vem do trabalhador, né? É você que muitas vezes entra nesse local e vai fazer campanhas, promoções de saúde, claro, sempre de acordo com dados epidemiológicos, que justificam que você faça aquela atuação, né? No caso, por exemplo, aqui dando o exemplo da Prefeitura de São Paulo, foi feita uma grande campanha de voz, onde foi se levantado o número de professores na rede que apresentavam sintomas e queixas vocais, e de acordo com esse grande número de professores apresentando queixas vocais, que se implantou um programa de saúde vocal. Então, é sempre em cima de dados epidemiológicos que justifiquem que o programa aconteça, né? Eu acho que é isso, Márcia. Tá. Eu acho que é interessante, né? Porque essa contratação pela empresa, que pode, no seu caso, é um órgão público, mas poderia ser um privado também, né? Sim. Esse mapeamento, ele é muito, é uma condição muito importante, né? Porque essa estatística, esse mapeamento, esse levantamento é o que justifica, no final, a implantação desses serviços, né? Faz quanto tempo, Thelma, como que começou tudo isso, né, na sua carreira? Você era uma fonoaudióloga, já era uma fonoaudióloga contratada pela Prefeitura de São Paulo, e aí você teve essa iniciativa frente a esses números, frente a esses dados? Como é que foi esse percurso, essa jornada? Então, eu no começo trabalhava com clínica mesmo, né? Trabalhava em ambulatórios de saúde, né? Atendia clinicamente mesmo, tanto crianças quanto adultos. Aí, em determinada época aí da prefeitura, um gestor teve interesse nas questões de saúde do trabalhador, dos trabalhadores da prefeitura, principalmente porque muitos se afastavam por questões de saúde, então se montou um programa voltado à promoção de saúde dos servidores como um todo. Então, nessa época, eu soube que existia esse interesse, eles estavam procurando uma fonoaudióloga que tivesse interesse em fazer esse tipo de trabalho, então eu me transferi de uma unidade de saúde para trabalhar no que hoje a gente chama de COGES, né, que é a Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor. Mas, naquela época, já teve vários nomes, né, Departamento de Saúde do Servidor, enfim. O foco lá é a saúde do servidor. E quando eu vim para trabalhar com a questão da voz, né, a prefeitura, como eu acabei de falar, tinha um número significativo de professores, principalmente, afastados pela questão vocal e readaptados, né? A gente vai conversar um pouquinho mais para frente por que acontece essa readaptação funcional. Então, foram montados projetos, e o programa de voz, ele foi apenas um desses projetos, né? Houveram alguns projetos em saúde mental, em questões ortopédicas, né? Feitos com profissionais dessas áreas específicas, né? Então, eu, como fonoaudióloga, tive na época uma outra fonoaudióloga que veio, a Cláudia Tacolini, trabalhou comigo. Nós, na época, fizemos essa campanha da voz, né? Porque entende-se que para montar um programa, né, voltado à saúde ocupacional, tem que ser feito primeiro esse trabalho de vigilância epidemiológica. Então, essa pode ser uma vigilância passiva, né, das pessoas te procurarem ou procurarem o serviço de saúde e ser levantado esse número de problemas, ou você pode fazer uma vigilância ativa, você vai à procura
de que problemas existem, né? Quais os problemas que existem. Então, foi isso que a gente fez. A gente fez, na época, uma campanha de voz, onde foram selecionadas algumas escolas, na realidade, elas foram sorteadas, e os professores dessas escolas responderam um questionário, né, de o quanto que eles conheciam sobre voz e os sintomas que eles apresentavam. Então, quando se levantou esses questionários, não me lembro mais, isso foi em 2004, né, fazem 20 anos, a gente levantou um grande número de professores apresentando queixas vocais, apesar de boa parte desses professores não se afastar, né? Porque o professor, em especial, ele não se vê como um profissional da voz. Então, ele entende, muitas vezes, que a queixa vocal faz parte dele ser professor, né? Então, ele não procura. A gente não tem essa questão muito ativa, né? Como a gente chama de vigilância ativa, dele ter ido atrás da prefeitura ou atrás de algum órgão, né, trazendo, né, essas questões de saúde. Não, não acontece dessa maneira. Então, a gente foi na rede e levantou que esses dados existiam. E esses dados eram grandes, eles não apareciam tanto e eles eram grandes. A partir daí, que foi que começamos a elaborar o que é o programa de saúde vocal, que nesses 20 anos houveram várias mudanças, obviamente, né? Ele não tem mais a mesma cara que ele tinha 20 anos atrás, nós fomos nos reformulando, nós fomos mudando, né? Mas o objetivo foi sempre o mesmo, né? Foi trazer essas orientações de voz para esse professor, mas não só no nível individual, principalmente no nível coletivo, né? A gente entende que para trabalhar em saúde ocupacional, a gente tem que trabalhar não só o indivíduo, né? A gente tem que trabalhar a coletividade mesmo de profissionais daquele local, né? A gente tem que oferecer para eles uma visão de riscos ocupacionais que eles não têm, né? Quais são esses riscos, como lidar com esses riscos ocupacionais no ambiente de trabalho, né? Então, essa questão do ambiente, da organização do trabalho se tornam importantíssimos quando a gente fala em saúde ocupacional. E eu quero aproveitar essa linha. Primeiro, que história, né? Porque, olha, 20 anos já, que isso, né? Estamos comemorando esse ano, 20 Sim. anos de existência do programa. Depois disso, eu acho que vocês foram referência, inclusive, para outros locais de implantação. Então, parabéns, né, por essa história, por essa jornada. E aí, pensando justamente nisso, o que contempla, então, esses programas de saúde ocupacional, sabe? De voz ocupacional, pensando na voz especificamente. Você já disse um pouco, né, que é essa visão do coletivo, essa visão dos riscos ocupacionais que tem dentro daquele ambiente. Mas como é que a gente olha para essa atuação? Porque é bem o fonoaudiólogo que é o gestor desse programa, ele vai implantar esse programa, pode ser no serviço público ou no privado, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas o que contempla, o que não pode faltar, Thelma? Eu acho que a gente começa, né, quando você vai implantar um programa, por isso que a gente chamou agora de uma vigilância epidemiológica, né? Então você vai levantar, né? Você não vai lá trabalhar com voz porque você quer, né? Você vai trabalhar com voz se isso é uma necessidade daquele local. Se são trabalhadores que têm na voz um instrumento de trabalho, existe essa necessidade de adoecimento, existe questões de adoecimento nesse local, então para isso você vai ter que fazer uma vigilância, né? A gente colocou aí agora há pouco que a gente fez, que a gente foi à procura, que a gente foi entender se existia realmente a necessidade de um programa. Então, primeiro é você entender que existe, você vai fazer esse trabalho de vigilância epidemiológica. A partir daí, você vai fazer um modelo do que seria esse programa. Então, esse programa vai abarcar tanto orientações individuais quanto coletivas. Então, assim, individuais no sentido, esse profissional da voz vai precisar conhecer o seu aparelho fonador. Né? Então, existe toda uma orientação de fisiologia vocal, né? De maneira, claro, muito bem simples, né? De uma maneira que ele possa compreender e ele possa entender, né? Principalmente o que faz parte, o que é importante na minha emissão vocal. Né? E a gente percebe que esse profissional desconhece, né? Até quando você pergunta para ele, não, como é que é a sua respiração em sala de aula, né? Ele nunca parou para pensar nem
como é que ele respira, né? Como é que ele usa a voz? Até perguntas muito simples, né? As pessoas sabem da existência das cordas vocais, né? Mas aí quando você pergunta quantas cordas vocais você tem, as pessoas desconhecem totalmente, porque elas nunca pararam para pensar na voz como um instrumento de trabalho que eu preciso conhecer para poder cuidar. Então, a gente parte desse princípio. Você tem que conhecer para saber cuidar. Então, você tem que conhecer todos os aspectos que são importantes numa emissão vocal, né? Conhecendo esses aspectos que são importantes, você vai se perceber, né, com relação a esses aspectos. Você vai perceber sua respiração, sua articulação, como que você usa a sua respiração, que tipo de respiração, que modo de respiração que você faz, como é sua articulação, né? A gente passa a importância de conhecer esses aspectos e de se perceber dentro desses aspectos. A gente conversa muito sobre a questão dos cuidados com a voz, né? Principalmente tirando um pouco aquela questão das receitas mágicas, né, que fazem bem para a voz, né? Enfocar aí a importância de uma hidratação, né? Seja uma hidratação indireta, pela ingestão de água. Falamos muito ultimamente da questão da hidratação direta mesmo, com o uso de um inalador, de um nebulizador. Hoje a gente enfoca bastante, né, principalmente porque a gente tem esses inaladores portáteis. Nós temos hoje vários professores que carregam esse inalador para a escola, né, para fazer inalação em períodos entre aulas, né, entre turnos de trabalho. Então, a gente fala bastante sobre essa questão dos cuidados, de todos os cuidados, né? O que faz bem, o que não faz, questão de alimentação, né? Nós temos um número muito grande, a gente tem atendido nos últimos anos, e eu percebo que isso vem aumentando o número de queixas de refluxo gastroesofágico, né? Então, o professor, ele se alimenta muito mal entre um turno de trabalho e outro, né? A gente tem aquele professor do terceiro turno que janta às 11h30 da noite quando chega em casa e vai dormir porque de manhã dá aula cedo. Então, essas questões de alimentação, orientações com horários de alimentação, então todos esses cuidados são dados, né? Então, aí a gente está focando no indivíduo, naquele profissional da voz que precisa ter esse conhecimento. Mas ele precisa de mais do que esse conhecimento, né? Ele precisa de ter um olhar para o ambiente de trabalho dele, né? Então, a gente, eu vou dizer assim, que dentro da prefeitura, eu não tenho como visitar essas escolas, né? E eu fazer esse olhar para essa escola, que seria o ideal quando a gente pensa em fazer uma vigilância, né? Seria que o fonoaudiólogo pudesse conhecer o local de trabalho daquele profissional. Então, eu penso que o fonoaudiólogo que trabalha numa empresa, ele tem isso a favor dele, né? Ele conhece o ambiente, ele pode verificar se existe ruído, como é que é a questão da umidade, ele pode ter esse olhar não só para o ambiente, mas também para a organização do trabalho, né? Será que esse profissional descansa? Qual é a demanda que ele tem de voz, né? Quantas horas por dia ele usa a voz? Então, o profissional fonoaudiólogo que trabalha numa empresa tem esse olhar, consegue fazer, ter esse olhar do ambiente de trabalho. Eu não tenho como fazer isso nas escolas, então a gente sensibiliza os professores para isso, né? Quais são os riscos que existem à saúde vocal dentro de uma escola? Quais são os riscos que podem existir, né? Seja ruído, seja poeira, ou pode o giz, que ainda a gente sabe que ainda existem várias escolas da Prefeitura de São Paulo. Então, a gente leva para ele esse conhecimento e faz com que ele observe o ambiente dele. A gente dá algumas atividades para ele dentro de um programa, para que ele observe o ambiente dele de trabalho. E aí a gente tem que pensar juntos, né? Como que nós vamos modificar esse ambiente de trabalho? Se você está numa empresa, talvez fique mais fácil você ter esse olhar e propor mudanças dentro daquele ambiente, né? Eu não tenho como fazer isso, porque eu tenho professores participando de várias escolas de São Paulo, e São Paulo é muito grande, né? Nós temos 60 mil professores na rede, né? Então, eu tenho que sensibilizar esses professores para que eles tenham esse olhar para o ambiente deles. E a partir daí possam pensar, e aí a gente vai pensar juntos, como é que a gente vai mudar algumas fatores que são possíveis de serem alterados. Nem todos são, né? E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Então, eu acho que o programa, ele tem que abarcar essa questão da vigilância, primeiro,
né? E depois desse trabalho com os profissionais, tendo sempre essa visão do individual e do coletivo, das questões individuais e das questões do ambiente de trabalho. Legal. Você sabe, né, que é bacana falar isso, porque para a empresa, né, pensa que a empresa que está contratando tal, tem uma série de coisas que o fonoaudiólogo também pode sugerir para esta empresa, como ajustes do espaço físico, né, envolvendo desde onde pôr um ar-condicionado para não ficar tão direcionado para aquela pessoa, essa questão, né, de uso ou não de microfone, horário, né, por exemplo, de aula em alguns locais, por exemplo, que vai ter barulho de quadra muito perto daquela aula que a pessoa precisa, né, de uma verbalização maior. Eu acho que, lógico, tem algumas limitações que a gente não consegue mudar, mas eu acho que o fonoaudiólogo que está dentro destes programas, ele tem que estar olhando de verdade, não só para trazer toda aquela carga, que é uma carga de autogestão para o próprio, né, trabalhador, né, ele sendo gestor ali da saúde dele mesmo, muni-lo de informação, mas fazer essa intermediação com o contratante, né, de dizer que todos são responsáveis para o sucesso daquela operação, né, o contratante fazendo a parte dele, o fonoaudiólogo fazendo a parte dele, o trabalhador fazendo a parte dele. Então, esse olhar do coletivo, eu acho que envolve também, né, Thelma, esse cuidado de você também sentar para uma negociação, para um planejamento, né, de estrutura, e opinar com a sua informação, né, porque eu acho que nós temos o nosso olhar, ele está no radar a voz, né, e às vezes a pessoa, a última coisa que ela vai pensar é vocal, né? Eu trabalho em alguns estúdios, assim, de transmissão, que eles estão preocupados com a luz, eles estão preocupados com o cenário, né? E aí a gente fala, olha, mas desse jeito, essa pessoa, para falar deste ambiente, não é bom. Eu acho que a gente podia mudar o ângulo. Ah, é só mudar o ângulo? Tá bom, a gente muda o ângulo e ela fica mais bem posicionada e sai fora daquela, né, daquele fluxo do ar-condicionado. Então, eu acho que é um olhar que a gente tem e que a gente pode trazer isso para dentro desses programas. E tudo tem que ser muito bem documentado, né, Thelma? Porque essa parte estatística, essa parte epidemiológica, a parte desde a avaliação também, né? Como é que você vai? Você tem que ter marcadores, né? Você tem que ter comprovações de resultado. Então. Acho que isso é legal falar que a gente precisa ter esses dados em mãos, né? Até para que você proponha ações. Não dá para só fazer e ir embora, né? Você precisa ter minimamente uma metodologia de coleta de dados para você mostrar resultados seus, né? E resultados daquele, de fato, programa antes e depois do que você interviu, né? Eu queria fazer uma colocação, Márcia, antes da gente prosseguir. Uma maneira que a gente tem trabalhado, né, pensando assim que talvez vários fonoaudiólogos trabalhem em programas dentro de prefeituras, dentro do serviço público, né, que a gente não tem essa possibilidade de estar em todos os locais de trabalho, que a gente acaba sensibilizando o professor. Uma ferramenta que eu tenho usado, que a gente vem usando no programa desde há bastante tempo, são as CIPAs. Né? Então, assim, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, desculpa, que ela não visa só a evitar um acidente de trabalho, mas também doenças profissionais, a CIPA passa a ter um papel bastante importante, porque todas as escolas da prefeitura, todo órgão, né, ele precisa ter uma CIPA. Então, existem coisas, né, como você falou, a questão do ar-condicionado, né, existem fatores que você, para mudar, não precisa de muito, e nem de muito investimento. Por exemplo, eu tenho escolas que reclamam do barulho das crianças arrastando cadeira, né, então, é realmente um barulho intenso, se você tem várias crianças arrastando cadeira num chão de cimento, né. Então, eu tenho escolas que fizeram o quê? Colocaram feltro debaixo das cadeiras, né, feltro, aquela borrachinha. E isso foi proposto
pela CIPA, de acordo com uma queixa da escola. A gente tem também escolas que compraram fórmica branca e forraram as lousas para evitar o giz e poder usar a caneta. Então, assim, a CIPA também pode ser um instrumento bastante interessante para que a gente faça mudanças no ambiente de trabalho. É claro que não mudanças estruturais, né? E na prefeitura a gente tem muita queixa de problemas estruturais, mesmo a gente tem escolas em rota de avião, né? A gente tem escolas perto de avenidas super movimentadas, né? Então, a gente não tem como lidar com isso. Né? Mas existem fatores, né? Existem situações que a gente pode sim intervir. E eu acho que é isso que a gente tem que levar também para o trabalhador, como você mesmo falou, né? Dele ser um agente dessa mudança também, né? Dele perceber o quanto isso o prejudica e o que ele pode fazer para modificar. Quando a gente fala do microfone, ele acaba sendo, como que eu digo? Ele resolve o problema daquele trabalhador, né? Daquele trabalhador, talvez ele use o microfone e consiga, não precise competir vocalmente com o barulho da avenida movimentada, ele consiga manter aí uma intensidade vocal. Para ele, o que eu ouço dos professores é assim, é um alívio quando eu uso o microfone, né? Uhum. Mas a gente tem que pensar que a gente não está resolvendo o problema daquele local e dos trabalhadores no geral. Então, o microfone, ele é uma saída, sim, uma saída também individual, né? E que muitas vezes é importantíssima, principalmente quando o profissional da voz passou por uma reabilitação vocal e está sendo inserido de novo no ambiente de trabalho, a gente orienta, sim, que ele volte com um microfone, né? Mas a gente tem que pensar que a nossa atuação também ela tem que ser mais ampla do que só orientar o uso de microfone, né? Que o trabalho de saúde ocupacional ele é bem maior que esse. Uhum, uhum, muito bom. E pensando nisso, né, a gente vê que não existe nenhuma obrigatoriedade, né, Thelma, de implantação dos programas de saúde ocupacional dentro dos lugares, certo? Não. Não existe uma obrigatoriedade, né? É uma pena que não existe uma obrigatoriedade. Então, essa NR17 que a gente estava conversando, né, Uhum. ela tem no anexo dela, para operadores de telemarketing, falando dos programas, né, e coloca como uma necessidade. Eu não sei, eu não trabalho com operadores de telemarketing, então eu não sei dizer se empresas que trabalham com telemarketing seguem à risca, né, essa questão da NR17. Mas eu sei que em outros ambientes de trabalho, eu acredito que não, né? Que não. Não tenha, né? Para outras Outras áreas, né? Para funções, outros né? segmentos, É, né? Em contrapartida, a gente vê que tem dentro da fonoaudiologia a áudio ocupacional. E a áudio sim, ocupacional, a gente já tem isso mais regulamentado, né? Tem uma diretriz mais robusta, a gente já tem uma obrigatoriedade com relação a isso. O que a gente percebe, isso foi demanda até dentro do conselho, né? Algumas empresas de fonoaudiologia que já tem um programa de saúde ocupacional pensando nessa questão auditiva, e aí eles acabam abrangendo um pouquinho mais as questões relacionadas à saúde vocal. Então, já tem o programa de áudio ocupacional, e aí eles fazem uma ampliação para a saúde vocal também, ou seja, voz ocupacional. É bom, porque é um fonoaudiólogo que está dentro de uma empresa, ele já tem esse olhar, né? Às vezes a sugestão é do fonoaudiólogo mesmo, do gestor ali, do programa, às vezes é uma solicitação da empresa, isso a gente fica bastante feliz, mas quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Quais são, por exemplo, os documentos, né, artigos, e-books, o que a gente já tem que essas pessoas podem se basear para poder se munir de informação e fazer as implantações, né? Ou para ampliar os seus trabalhos, que já são fonoaudiólogos, mas sempre atuaram na área de áudio e agora vão também fazer o trabalho na área de voz,
ou para as pessoas que estão realmente já começando direto na voz, porque já são, né, estudiosos na área, ou já são especialistas, e foram convidados, por exemplo, né? Olha, você implanta, então, um programa de saúde vocal aqui na escola, ou então aqui na empresa. O que você sugere de leitura, o que você sugere de material, de diretriz para essas pessoas, Thelma? Então, Márcia, eu entendo, né, que, como você falou, é interessante que exista um fonoaudiólogo envolvido, né, para fazer esse trabalho, mas esse fonoaudiólogo que está acostumado a lidar com a áudio, o ideal é que ele fizesse uma capacitação, né, ou que ele fizesse uma reciclagem, né, não necessariamente ser um fonoaudiólogo especialista em voz, né, porque a questão do DVRT, né, do distúrbio de voz relacionado ao trabalho, que ele, a partir do ano, desde o ano passado, ele começa a fazer parte da lista das doenças relacionadas ao trabalho, e a partir desse momento, passam a ter uma série de questões que facilitam um pouco, né, que se trabalhe com DVRT. E provavelmente, principalmente nos CERESTs, né, que são Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, que existiam, a maioria dos fonoaudiólogos também trabalhava só na questão da áudio. Hoje a gente tem bastante fonoaudiólogos também trabalhando com DVRT, dentro dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, mas eu entendo que dentro de uma empresa, que um fonoaudiólogo trabalhe com áudio e vai começar a fazer um trabalho de voz, a primeira coisa seria se capacitar, né? E a coisa boa dessa história é que como surgiu, né? Como o DVRT agora faz parte da lista, algumas tarefas, né, acontecerão daqui para frente. E uma delas é a própria capacitação, né? Isso tá lá no como os fatores que vão acontecer, os itens que vão passar a fazer parte daqui para frente é a capacitação. Nós temos uma capacitação que vai começar agora, né? Vai começar no sábado, né? Se eu não me engano, dia 13 e dia 27, online, pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, vai ser feita uma capacitação, essa capacitação ficará gravada, então mesmo aquelas pessoas que não conseguiram se inscrever, eu acredito que podem se inscrever no futuro e assistirem essa capacitação, eu acho bastante interessante, importante, né, para quem está trabalhando em empresa e vai começar a fazer essa atuação dentro da voz. E nós temos também um e-book, que depois vai ser colocado aqui, né, Márcia? O acesso, que é do distúrbio de voz relacionado ao trabalho, atuações na América Latina, que foi escrito por vários e vários profissionais que já atuam nessa área. Nós temos alguns capítulos, a maioria deles, na realidade, né, com relação à realidade aqui do Brasil, mas nós temos a realidade também em outros países da América do Sul. E o interessante desse e-book é que ele vai orientando aquele profissional que quer começar a trabalhar. Então, ele fala de vários aspectos, né, que são importantes, né, a partir de agora. Então, assim, fala muito a respeito da vigilância, a importância da vigilância, tanto a vigilância epidemiológica, quanto aquela vigilância que vai ocorrer durante o processo, né, da implantação de um programa. Ele fala da importância desse olhar que a gente vem falando até agora, né, esse olhar do fonoaudiólogo que trabalha com a voz ocupacional, desse olhar mais amplo que a gente está falando. Então isso inclui o quê? Uma anamnese ocupacional, que ela é um pouquinho maior do que aquela que a gente faz. Então existe a avaliação que a gente faz, a anamnese que a gente faz da voz, e essa amnésia ocupacional, que vai incluir tudo que a gente já pergunta, né? Então, todas as questões de identificação, de queixa, de aspectos de hábitos vocais que a pessoa tenha, questões de alimentação, enfim, vai manter todos os fatores que nós utilizamos numa anamnese clínica e vai também incluir perguntas com relação ao ambiente de trabalho daquela pessoa, né? Então, nós vamos perguntar também questões sobre o ambiente físico do trabalho, ruído, temperatura, iluminação, umidade, e perguntas principalmente com relação à organização do trabalho. Então, qual é a demanda vocal que essa pessoa tem? Qual é a jornada dela de trabalho?
né? Ela tem pausas para descansar, né? Em quantos turnos de trabalho? Se for professor, a gente tem professor trabalhando até em 3 turnos, de manhã, de tarde à noite, né? Então, entender e conhecer isso vai fazer diferença no caminho que a gente vai ter com esse profissional, né? Então, essa anamnese ocupacional bastante detalhada, a gente usa também no final uma autorreferência que esse profissional tenha com relação à própria voz dele. Então, assim, se ele já se afastou pela questão da voz, isso é importante a gente saber também. Como que ele avalia a própria voz? Ele percebe falhas, ele percebe que mais ao final da semana a voz já não está como estava na segunda-feira, ele percebe que um repouso vocal pode auxiliar uma melhora, né? Então, essas questões a gente vai levantando junto com esse profissional para a gente entender um pouquinho mais. Precisa, sem dúvida, de uma avaliação visual da laringe, aí de preferência feito por um médico otorrinolaringologista, e uma avaliação funcional da voz, né? Avaliação fonoaudiológica da voz. Tá? O próprio manual, né, do protocolo do distúrbio de voz relacionado ao trabalho, dentro desse próprio e-book, ele deixa bem claro que essa avaliação pode ser feita por um fonoaudiólogo generalista, principalmente aquele que vai receber esse profissional na rede e vai precisar de fazer um atendimento desse profissional. Então, a avaliação vocal, ela tem tanto a questão de avaliação física mesmo, postura, respiração, uma avaliação de motricidade orofacial e também uma avaliação perceptiva auditiva da voz, né? A gente usa uma escala Gerbas para avaliar a qualidade vocal, faz uma avaliação de coordenação pneumofônica, loudness, pitch, enfim, né? Todos os aspectos aí que a gente avaliaria numa avaliação da voz de qualquer outra pessoa que apresentasse um desvio vocal. E a partir dessa anamnese, caso essa pessoa necessite de um tratamento, de uma terapia fonoaudiológica, aí o olhar para essa terapia também precisa ser diferenciado. Ele precisa ser um olhar também mais amplo, como a gente vem falando até agora. Porque ele não pode estar só voltado às questões anatomofisiológicas, né? Existe uma necessidade de uma reabilitação vocal, mas você também, enquanto fonoaudiólogo que está fazendo a reabilitação de um profissional da voz, você tem que estar ciente que, uma vez reabilitado, ele vai ser inserido novamente no mesmo ambiente de trabalho que muitas vezes foi a causa, se não a causa, pelo menos um fator que agravou o problema de voz. Então, esse retorno ao trabalho precisa ser bastante orientado, né? Então, 2 questões podem acontecer, né? Eu vou pensar agora no meu profissional ali, que é um professor da Prefeitura de São Paulo. Eles tá com uma alteração vocal, né? Vai iniciar uma terapia fonoaudiológica, que na maioria dos casos, para nós na prefeitura, ela acontece no Hospital do Servidor Público Municipal. Ele vai fazer e vai chegar um momento em que ele vai ter que voltar. Esse professor, às vezes, né, quando a gente entende que essa alteração é bastante, digamos, intensa, né, uma alteração severa, esse professor acaba sendo readaptado. Então, ele é afastado da função primeira, né, pelo qual ele entrou dentro da prefeitura, ele é afastado durante, que pode ser um período de 6 meses, 1 ano, 2 anos, que nem sempre é fácil para esse professor, né, porque ele é retirado do local dele de trabalho e vai fazer um tratamento. Ele pode ou não retornar para a sala de aula, dependendo das condições de reabilitação, né? E a gente percebe que muitas vezes, isso eu já vi acontecer várias vezes, de um professor ter uma boa recuperação vocal e voltar para a sala de aula, e a gente não demora, às vezes, 6 meses, 1 ano, e esse professor novamente está com uma alteração vocal, porque ele voltou para o mesmo ambiente. Então, o fonoaudiólogo que atua com um profissional da voz tem que ter esse olhar também e preparar esse profissional para o retorno dele ao ambiente de trabalho. Tá? Então, esses aspectos são bastante importantes. O ideal seria
que após esse retorno ao trabalho, pudessem ser feitas vigilâncias no local de trabalho, né, para a gente acompanhar como é que ele está usando a voz daqui para frente, né, como é que ele está fazendo uso da voz no ambiente de trabalho após a reabilitação fonoaudiológica. Por isso que Tá? é tão importante, né, Thelma, esse programa de acompanhamento. Ele é longitudinal, né? Ele não é um corte. O programa de saúde ocupacional, o ideal é que ele seja realmente um programa continuado para que você, ao longo do tempo, fizesse realmente algumas modificações, né? Sim. E isso surtisse um efeito benéfico para a saúde daquelas pessoas que trabalham naquele lugar. Então, se a gente for pensar, né, só voltando na pergunta, o DVRT é um ótimo lugar que você, né, pode procurar, porque ele está bem extenso, bem completo, e ele está disponível na internet, mas a gente vai colocar o link aqui embaixo na descrição. Tem esse e-book que você gentilmente também nos indicou, para que a gente também coloque o link aqui embaixo. E vai ter essa capacitação da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Então, para você que é fonoaudiólogo, pode entrar lá no site da sociedade e acessar, porque ele provavelmente vai ficar gravado para que você possa ter acesso futuramente, né? Provavelmente é uma capacitação que vai ficar lá disponível para que você possa se munir dessa informação também, dessa capacitação, desse documento, né? Dessa prática frente aos distúrbios de voz relacionado ao trabalho, que tem, né, como uma pessoa importante relacionada a isso, a professora doutora Leslie Piccolotto Ferreira, que é uma, né, grande referência nacional para nós, mas essa capacitação do DVRT, essa leitura, mais esse e-book, e mais esse treinamento também, né, de análise perceptiva auditiva, esse contato que a gente precisa ter frente à voz, ela é necessária, mesmo que realmente esse fonoaudiólogo não tenha a especialização em voz, mas ele precisa ter uma capacitação para ele poder oferecer, né, melhor esse serviço a esse público que precisa tanto dessa atuação, né, Thelma? Então, eu acho que é uma necessidade desse público, né, fonoaudiológico que precisa. Desse contratante, é bom que tenha também esse fonoaudiólogo preparado, e claro, para o trabalhador, né, que vai receber isso enquanto benefício e saúde vocal. Então, estamos aqui encerrando, né, o nosso programa. Eu gostaria de colocar. Eu gostaria falar, de colocar mais uma coisa. Eu acho importante, né, a gente está colocando do distúrbio de voz relacionado ao trabalho, que entre os caminhos, né, que a gente vem percorrendo, e esse é um caminho que a Leslie vem percorrendo também há muitos anos, né, eu acho que está beirando os 20 anos também, para que esse documento fosse publicado, e assim, para que possam existir ações grandes, né, ações propostas para os profissionais da voz, é preciso que haja notificação, né? Então, se não há a notificação do distúrbio da voz, a gente não justifica as políticas voltadas para essa área, né? Eu estou dizendo isso porque já foi aberto, né? E já existe um protocolo de notificação individual dos distúrbios da voz. Mas o que é percebido até o momento é que não existe essa notificação, né? A gente sabe que até na PAIR, né, que é bem mais antiga a notificação com relação à perda auditiva induzida por ruído, a gente percebe que existe uma subnotificação, né? Então, nos distúrbios da voz, que a gente está começando agora com essa questão, o ano passado que ele começou a fazer parte da lista das doenças relacionadas ao trabalho, a gente ainda está engatinhando com essa questão da notificação. Mas eu gostaria de deixar aqui essa questão, porque eu acho que o profissional que recebe, que atua numa empresa, ou que recebe um profissional da voz para uma reabilitação, precisa fazer a notificação. Porque só quando a gente tiver um número grande notificado, a gente vai ter uma ideia da extensão,
né, dos profissionais da voz que tem algum desvio vocal, que tem alguma alteração. Enquanto essa notificação não for feita, vai ser muito difícil que a gente consiga ter políticas públicas voltadas à saúde vocal. Né, eu acho isso importante, Márcia, a gente deixar aqui registrado, porque essa é uma dificuldade que vem desde a PAIR, né, e que agora estamos sentindo também. Eu até conversei com a professora Leslie, desde o ano passado no congresso, quando ela falou da notificação, ela falou que ainda temos muitas dificuldades com relação a notificação, né? Deixar claro que essa notificação é feita no SINAM, né? Que é um órgão onde se faz as notificações, não é uma notificação compulsória, né? Mas ela é importante para que a gente possa ter políticas voltadas à saúde vocal do trabalhador. Muito bom. Então, vamos notificar, vamos incentivar a notificação, vamos divulgar mais essa necessidade. E o quão importante é a voz nesses ambientes, né, de trabalho. Nós estamos aqui em comemoração ao Dia Mundial da Voz, né, falando da importância da voz nessa atuação profissional, na conexão dessas pessoas, que inclui também essas pessoas dentro do ambiente de trabalho, o quanto que a voz tem esse papel, né, de conectar mesmo, né, de estar presente, de fazer parte e de ser necessária, né, não importa se é um ambiente público ou privado, né, se é numa área educacional, se é do direito, se é da comunicação, a voz ela está inserida em todo esse contexto. E nós aqui, do Crefono 2, a Thelma que cedeu aí o espaço dela, o momento dela, para falar com a gente sobre esse assunto, é a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que traz essa campanha anualmente aí com todo esse empenho, com toda essa dedicação, traz para a gente, reforça essa importância, e o sistema de conselhos que apoia todo ano a campanha. Então, a gente vai caminhando aqui para o final, Thelma, da nossa conversa. Sim. Esse podcast que chama Papo de Fono, justamente para a gente bater esse papo, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, trazer essa relevância, né? Incentivar os nossos amigos fonoaudiólogos a se apropriar mais e mais desse conhecimento, dessa atuação, desse olhar, se capacitar, acessar esse material que vai ficar disponível aqui na nossa descrição, e sensibilizar também a sociedade, né, do quão importante é implantar esses programas de saúde vocal nos lugares, né, quase todos os lugares têm uma voz envolvida, tem uma necessidade de comunicação e de conexão humana, tá bom? Então, muito obrigada, Thelma, pela sua participação, queridos fonoaudiólogos, população que está assistindo, interessada, obrigada pela audiência. O Crefono 2 agradece a presença de vocês aqui na nossa live e até a próxima vez. Obrigada. Obrigada, gente. Nossas vidas. Até Obrigada, mais. Márcia. Obrigada, Crefono, pela possibilidade de estar aqui. Muito bom. Até.